Ok, boa tarde para todos os nossos participantes aí pelo YouTube, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa última live da Semana de Conscientização Ambiental. Então, vamos iniciar essa atividade de hoje, lembrando que a nossa Semana de Conscientização Ambiental tem como foco, esse ano de 2020, a biodiversidade. Então, nós trabalhamos ao longo dessa semana toda alguns elementos que contribuem para a conservação da biodiversidade, né? Começamos falando lá da biodiversidade biológica, né? Fauna, flora, ambientes, tivemos uma conversa sobre as áreas urbanas, as áreas verdes do município, né? Discutimos um pouco a conservação da biodiversidade, né? Então, o bioma Mata Atlântica. Trouxemos a interface com a questão dos resíduos. Segunda-feira trabalhamos mais especificamente com ambientes costeiros e marinhos. Ontem foi a vez de falar um pouquinho sobre a conservação e uso do solo, né, através principalmente das intervenções e que nós fazemos em relação ao solo nas áreas aqui do nosso município. Tratamos especificamente dos quintais, né, a agrobiodiversidade nos quintais da nossa cidade, na nossa ilha. E hoje vamos encerrar, então, a Semana de Conscientização falando de um importantíssimo recurso que está diretamente conectado com a biodiversidade, que é a água, né? Então, a água enquanto elemento, enquanto componente, né, de todos os seres vivos, presente em todos os ambientes. Convidamos aqui a professora Alessandra Fonseca, vai estar conversando conosco um pouquinho sobre os conceitos relacionados, essa visão, né, desse recurso enquanto serviço ecossistêmico. Ela vai estar trazendo várias ideias e conceitos importantes para a gente compreender essa conexão, né, desse elemento natural, né, a água. Também convidamos colegas, amigos aqui, que trabalham na empresa Casan, o Francisco Pimentel e o Alexandre Trevisan, que também têm uma relação direta, né, com a questão da gestão, mas o Alexandre, por exemplo, já conheço ele de outros encontros, também se preocupam muito com a gestão e a educação ambiental. Então, lembrando, nós estamos na Semana de Conscientização Ambiental, então o nosso foco é trazer para as pessoas conhecimento para que as nossas mudanças de atitude realmente sejam mudanças de comportamento, né, efetivas. Então, precisamos mudar os hábitos, precisamos aprender, economizar, mas de que forma podemos economizar, né? Não basta apenas fechar a torneira. Então, a ideia é conectar com essas pessoas e esse conhecimento que nós estaremos, então, conversando. É uma conversa, estejam conosco, né, sejam bem-vindos. Eu vou imediatamente passar a palavra, então, para a professora Alessandra. Nós teremos um tempo com a Alessandra, depois passo a palavra no segundo bloco, então, para os meus colegas da Casan. Seja bem-vinda, Alessandra, por favor, se apresente e vamos começar essa nossa conversa. Então, obrigada, Silvane, obrigada, Floran, né, por esse convite, por poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco de informação científica para dar esse suporte, a esse engajamento, a esse conhecimento. Eu preparei uma apresentação, então vou compartilhar aqui agora, tá bom? Para que então a gente possa começar. Tá vendo direitinho aí, Silvane? Tudo tranquilo? Aqui, para mim, tranquilo. Nicolas, okay. Vamos lá. Então, eu sou Alessandra Fonseca, sou do Departamento de Oceanografia da UFSC, coordenadora do Laboratório de Biogeoquímica Marinha, vinculada ao programa de pós-graduação de Oceanografia, de Geografia, e tenho como projeto de extensão Mundo à Beira-Mar, focado em educação ambiental, e o Ecoano Sustentabilidade, que está no ar para ecoar o conhecimento científico e trazer essa proposta aqui que a Silvane bem colocou para nós. Bem, agradeço o convite, né? Muito importante a gente participar nesse momento, trabalhando com uma questão tão importante que é a água, e a gente está sentindo muito que é a falta desse bem, desse recurso, que sem ele a gente não vive. E aí, para explicar esse sistema água, eu
Eu trouxe para vocês o que seria um esquema onde a gente pode organizar as ideias e, a partir dessa organização das ideias, a gente pensar em respostas. Então, eu vou tentar explicar rapidamente o que é isso, né? Esse se chama um sistema do tipo Gypsy Worm, que serve para compreendermos, então, a complexa trama que está associada a uma demanda humana. Então, no caso aqui dessa demanda, a gente tem a água. Associado, então, a esse sistema de análise, um sistema de análise que está inserido num ambiente ou num território. Então, esses círculos estão mostrando isso. A gente tem um sistema, no caso, a gente pode tratar Florianópolis como um sistema. E Florianópolis como um sistema, existe uma demanda, que é uma demanda por água. Bem, essa demanda vai nos exigir atividades humanas para suprir essa necessidade básica, né, essa demanda que é a água. As atividades, elas geram pressões, que são as causas dos problemas ambientais. Essas pressões, elas podem ser pressões internas do sistema, e quando internas do sistema, a gente tem como gerir com facilidade, ou elas serão pressões externas. Eu vou falar um pouco mais disso com detalhe ao longo da conversa. Bem, essas pressões geram uma mudança de estado. Essa mudança de estado impacta o que a gente chama dos bens e serviços ecossistêmicos. E todas essas atividades, para diminuir esse impacto e as perdas desse recurso, a gente tem que, então, prover respostas que seriam estratégias de gestão que vão atuar na demanda, na atividade e na pressão para reduzir perdas e melhorar, né, esse sistema e esse recurso. Bem, então, no nosso caso, nós temos aí a atividade associada às demandas de água, são o abastecimento e o tratamento. Na ilha de Santa Catarina, recebemos água vinda de rios, no caso, rios da ilha e do continente, dos freáticos, que aquíferos do Rio Vermelho e do Campeche são exemplos, e da Lagoa do Peri. E a água servida, ela é tratada pelo sistema coletivo centralizado, as estações de tratamento de esgoto, as ETS. Essas atividades de abastecimento e de tratamento associadas à ETS, elas são executadas pela Casan. Em relação ao tratamento, o mais comum na ilha ainda é o tratamento individual com fossa e sumidouro, que não são eficientes e podem contaminar com mais facilidades as águas superficiais e subterrâneas. Bem, pensando agora na pressão. Então, essas atividades, elas geram uma pressão. Um tipo de pressão, a gente pode considerar, é uma coisa assim, tratar desse tema é muito complexo, eu estou fazendo algo bem resumido, eu acho que é importante para a gente poder definir aqui as estratégias, né, e pensar de forma coletiva. Então, dentro dessas pressões, nós podemos pensar no balanço da oferta e do consumo da água. Pela mudança do uso do solo também, então, oferta e consumo, e mudança de uso do solo e geração de efluentes, que no nosso caso está muito associada à urbanização. E é muito bom, né, estarmos aí com técnicos da Casan, que podem também trazer questões importantes associadas a essa demanda, como, por exemplo, qual é a demanda da água atual, né, e futura pensando no plano diretor, que estima, né, uma população para a nossa cidade, então qual é essa demanda dessa água, e se nós temos um déficit ou um saldo de quantidade de água e de qualidade de água, considerando, por exemplo, o pior cenário de estiagem. A gente está numa situação muito crítica, né, em relação a isso, e num ponto de vista técnico e de qualidade dessa demanda, é bom a gente pensar nessas condições extremas. Bem, além dessas pressões internas, né, que estão associadas a essa demanda e às atividades, tem pressões externas que a gente não consegue gerir, né, de uma forma, assim, mais objetiva. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês, que é o aumento do nível do mar, por exemplo, esse é um tipo de pressão. Nessa imagem, a gente consegue ver áreas potenciais a serem alagadas até 2100. Esse outro gráfico aqui mostra a porcentagem desse território de Florianópolis que será alterado pelo esse aumento do nível do mar, e imagens que mostram já a ocorrência de eventos extremos que também estão associados a esse aumento do nível do mar. E como é que isso pode comprometer essa qualidade dessa água, quantidade de água? Porque a entrada de água salgada no sistema de água doce, ela saliniza essa água e a gente, então, não tem mais essa água disponível
para o nosso uso. Além dessa questão do aumento do nível do mar, a variação do clima também está associada a essa disponibilidade de água. Aqui nós temos 2 exemplos, como o caso do El Niño e da Laninha, que ocorre na escala de anos e que, somados a outros processos, alguns processos na escala decadal, por exemplo, podem amplificar as condições extremas. Como podemos ver nesse gráfico, nós temos uma situação do El Niño. A situação do El Niño, ele está associada ao aquecimento dessa água do Pacífico, enquanto que a Laninha está associada ao resfriamento dessa água. Quando nós temos uma situação de Laninha, que é o que a gente está vivendo hoje, nós temos o cenário de a região sul do Brasil, onde estamos localizada, com estiagem. Então, essa estiagem que a gente vive hoje, ela é também consequência dessa condição climática. Além dessa condição climática, tem conexões que são importantes, nesse caso, a floresta amazônica, quem já ouviu falar dos rios voadores. Esses rios voadores é um serviço muito importante da floresta amazônica que traz a água que evapora no Oceano Equatorial para áreas mais internas da América Latina, incluindo aqui a nossa região. Então, a mudança da cobertura do solo na região amazônica diminui a força desses rios voadores e, consequentemente, a força de chegada dessas águas até a nossa região. Bem, então, como a gente pensa num estado de mudança? Como eu falei, é uma coisa bem simplificada que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente pode considerar que, como estado de mudança, a partir dessas pressões, nós podemos ter alteração do ciclo hidrológico, déficit de água, salinização e poluição. Eu vou falar com mais detalhe em relação a cada um deles. Aqui a gente pode ver uma alteração pontual no ciclo hidrológico, isso muito associado à urbanização. Vamos pegar essas 2 condições extremas. Nessa região aqui, eu tenho uma cobertura natural, então são matas, e nesse outro extremo, eu tenho uma cobertura de uso do solo de mais de 75% em urbanização. Reparem, em relação, vamos considerar, cai uma chuva nessa região. Quando essa água ela cai numa região de floresta, 40% sofre processo de evapotranspiração, 10% sofre o escoamento superficial, que é isso, a água corre pela superfície do terreno, e 50% infiltram no solo e vão alimentar o aquífero, que a gente já viu que é importante como fonte de água na nossa região. Numa condição extrema, olha o que acontece em relação ao escoamento e à infiltração. O escoamento fica de 10% para 55%. Então, da água que cai na chuva, 55% escorre e vai embora, no caso aqui da nossa região, diretamente para o mar. E apenas 15% tem a capacidade de sofrer infiltração e ir para o solo e fazer a recarga de aquífero. Então, é um efeito muito local, mas que é importante aí para a nossa região. Nessa imagem, a gente pode avaliar também dentro dessas mudanças, né? É um exemplo que acontece em Natal, mas é muito semelhante ao que ocorre nas áreas dos nossos aquíferos, porque o solo da nossa região é um solo arenoso. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente tem essa imagem, uma retirada de água do subterrâneo, do aquífero, servindo a residências, essa água sendo liberada, né, depois do uso como efluente, como esgoto, passando, né, pelas casas. Vamos imaginar que nós temos várias casas aí e edifícios na planície do Campeche, né, estou falando um pouco desse aquífero do Campeche, e pelo sistema de tratamento dessas águas, a chance disso daqui percolar, infiltrar e atingir o aquífero é grande, né, porque a gente aí não tem um sistema de tratamento adequado. São fossas, principalmente fossas e sumidouros. Bem, quando a retirada de água do freático é mais forte do que a capacidade da natureza em repor essa água, nós temos um outro problema, que é a entrada da água do mar por baixo, por dentro, infiltra nessa região e é o que a gente chama de salinização desse aquífero. A gente pode ver nessa imagem os aquíferos, nesse azulzinho mais escuro, os aquíferos grandes e importantes que a gente tem na nossa região, e muito deles associados a essas planícies arenosas, como no Rio Tavares, no Pântano do Sul, no Rio Vermelho, na região dos Ingleses e nessa região aqui de Ratones e bacia do Rio Papaquara. Bem, a poluição das águas é um outro
um outro estado de mudança, né, importante. A poluição das águas, então, ela é um fato, a gente consegue ver pelas imagens, quem anda na nossa região percebe isso, e não é só por esgoto. A gente tem sinais de plástico e a gente tem esse mapa que fala sobre a contaminação das águas por agrotóxico, que ela também é um fato aqui na nossa região. Bem, as águas de abastecimento contaminadas por compostos orgânicos, como eu mostrei ali no exemplo do aquífero, quando elas passam por um processo de tratamento para o abastecimento, elas são cloradas. E se a gente tiver uma quantidade de matéria orgânica, de compostos orgânicos nessa água, e quando cloradas, isso forma um composto, uma substância cancerígena, que se chama trialometanos, que deve ter muito cuidado, porque isso daí afeta diretamente, né, a saúde humana. Bem, então a gente falou rapidamente, né, das pressões, dos estados de mudança, e a partir dos estados de mudança, a gente precisa pensar como isso afeta os bens e serviços ecossistêmicos. Então, aqui nós temos uma imagem que simboliza e estrutura o que seriam esses bens e serviços, no caso de provisão, de regulamento, de suporte, de cultura, e aqui tem como alimento, como água doce, regulação da qualidade do ar, da água, e assim, né, por diante. Então, que impactos a gente consegue estimar ou esperar a partir do cenário que a gente tem de mudança desse estado? Então, um dos impactos aí que a gente pode considerar como exemplo, podemos citar, então, a alteração que é retirada de água acima da capacidade de suporte, né, pode causar no ecossistema. E pensando, vamos pegar esse exemplo aqui, tanto da Lagoa do Peri, numa situação atual, quanto de um rio que dá abastecimento para a nossa região, que a gente consegue ver uma mudança na quantidade de água. Então, são ecossistemas aquáticos. Aí tem fauna, aí tem vegetação, aí tem espécies que dependem de um funcionamento, de uma quantidade de água, para que a gente garanta a funcionalidade ecossistêmica. Quando a gente abaixa muito o nível desses ambientes, a gente perde grande parte de espécies e, consequentemente, então, a gente perde esses serviços, né? E, além disso, essa diminuição desse volume de água pode comprometer a qualidade da água também, por exemplo, concentrando toxinas. Na Lagoa do Peri, acho que isso já é conhecido, né, o estudo do LAFIC, do Laboratório de Ficologia, já identificou toxinas nessas águas, e essas toxinas, elas são neurotóxicas. Então, como tratar isso, como lidar com isso, porque nessa situação a gente acaba acumulando, e aí compromete, né, mais ainda esse serviço ecossistêmico. E de uma forma muito geral, né, e óbvia, até chegar a faltar, então, o próprio recurso, né, necessário para a nossa demanda. E isso por toda essa complexidade que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. E essa falta de recurso não é equitativa. A gente pode ver, a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis, isso que está mostrando essa imagem, vulneráveis social e economicamente, são as mais sensíveis em sofrer com essa situação, né? Então, fortalece aqui a importância, né, da justiça social, da justiça econômica, né, para prover a qualidade do recurso de saúde para toda a sociedade. Então, vamos pensar como buscar soluções, ou seja, como buscar respostas para que a gente possa, entendendo esse sistema, melhorar esse sistema e garantir a saúde ambiental e a saúde humana. Então, essas são respostas que devem ser implantadas e monitoradas, né? Esse esquema mostra muito isso, no processo de gestão e que influenciam diretamente a demanda, a atividade e a pressão. As respostas, isso é uma coisa importante, devem seguir princípios. E aí eu sigo muito a referência de Barnard e Elliott, aonde que esses princípios do desenvolvimento da sustentabilidade são elencados aqui. Eles têm que ser ecologicamente sustentável, tecnologicamente viável, socialmente desejável, ético, inclusivo, economicamente viável, legalmente permitido,
administrativamente alcançável, efetivamente comunicável e politicamente conveniente. Então, esses princípios da sustentabilidade são etapas fundamentais e associadas a essas respostas para a gente, de fato, garantir esse recurso para as futuras gerações. Bem, ou seja, não é um processo simples, né, e exige ações horizontais e participativa entre todos os atores aí envolvidos. Então, vamos pensar em termos de resposta. Considerando o cenário que nós temos aqui, é importante, como eu já coloquei, saber qual é a capacidade de suporte das nossas fontes de água, para que possam ser distribuídas à população e para garantir as funções dos ecossistemas. Quando a gente retira a água acima da capacidade de suporte desses ecossistemas, a gente está causando uma alteração profunda nos bens e serviços que eles nos oferecem. Também a questão da qualidade da água, como eu falei anteriormente, que concentra aí toxinas e contaminantes, que pode prejudicar ainda mais a qualidade da água para ser servida para a população. Outra coisa muito importante é a gente pensar em preservar e restaurar as áreas úmidas. Então, aqui eu estou mostrando um esquema para vocês, onde a importância das áreas úmidas, e no nosso caso, essas áreas úmidas, elas têm um papel significativo para alimentar o nosso freático. Vou trazer aqui um exemplo do que são essas áreas úmidas, para vocês terem essa visão, e duas informações que eu tiro do trabalho de tese da Ixele, fui minha aluna me orientando na pós-graduação em Geografia, onde vocês podem ver aqui o mapa da bacia do Ratones e do Rio Papaquara, onde tem aquele aquífero que eu mostrei na imagem anterior. Se vocês olharem essas áreas aqui, um rosa mais escuro, essas são áreas úmidas, são essas áreas que deveriam ser preservadas. Quando a gente joga nessa imagem o que seria o plano diretor futuro, a gente vê que essas áreas úmidas, elas tendem, assim, pelo plano diretor, a serem transformadas em área de urbanização especial, ou seja, em vez de a gente estar garantindo a preservação dessas áreas e a manutenção, a gente está olhando esse plano, fazendo uma alteração e modificando aquele balanço hídrico associado à urbanização, que inviabiliza, né, a partir do uso do solo, a reposição de água nesse aquífero. Uma outra possibilidade de resposta, isso daí está sendo, várias literaturas nos colocam, é como se fosse uma operação, vamos lá chamar de tapete verde, que seria plantando água. Esse termo é muito, muito claro, é muito didático, porque quando você tem a manutenção dessas florestas, quando você tem a manutenção dessas áreas altas das nossas cidades e das bacias que nos fornecem essa água, aí a gente tem a água, a gente tem a garantia de água e a reposição dessa água para o aquífero, como eu mostrei para vocês lá no início da apresentação, onde mostra aquele balanço hidrológico com vegetação e com a área urbana. Algumas estratégias descentralizadas, então está sendo isso, são tecnologias simples, viáveis, que a gente pode garantir, por exemplo, o reuso dessa água. Né? Quem estava nesse momento de estiagem, dar uma descarga e jogar essa água tratada para levar o cocô e o xixi fora, eu acho muito complicado. Então, a gente pode pensar em estratégias para diminuir o desperdício dessa água para esse tipo de fins. E uma outra estratégia que eu acho interessante é a gente começar a pensar em guardar a água que a chuva nos coloca. Tem várias cidades que usam essa estratégia para não perder a água que está sendo favorecida pelo escoamento, dependendo, né, da condição da ocupação desse uso do solo. A estratégia de usar o banheiro seco também, né, não usar a água para colocar os resíduos para fora, e a reutilização da água também para esse fim. Estações de tratamento de água, de tratamento de esgoto eficiente. Aqui eu dou um exemplo de uma ETE na região de Faro,
e essa daqui é a nossa ITE na região de Canasvieiras. A gente consegue ver um pouco de lama aqui, esse lodo chegando e afeta essa qualidade dessa água, e a gente vê, são coisas muito diferentes, né? Aqui é um ambiente onde chove, aqui é um ambiente onde é árido ou semiárido, então é muito mais fácil você controlar uma estação de tratamento nessa situação, mas aqui a gente via peixes, aves, então mostrando que mesmo para um sistema, né, de tratamento, a gente tem que buscar sempre a melhor eficiência para garantir que essa água, quando disposta de volta no ambiente, ela vai vir com qualidade. E por fim, que é uma das premissas, né, desses 10 princípios, é que seja efetivamente comunicável, socialmente desejável, ético e inclusivo. Ou seja, se a gente não colocar a comunidade para entender o problema, para pensar em cima do problema e para poder tomar as decisões, e essas decisões são coletivas, essas decisões de acordo com os princípios, né, da sustentabilidade, elas não podem ser impositivas, a gente precisa passar esse conhecimento, passar as informações, ter a forma mais clara possível das informações para que as pessoas possam tomar as decisões e de formas coletivas e de preferência para um planejamento de médio e longo prazo, né? Isso é fundamental. E por fim, então, colocando uma questão muito importante, a água, ela é um bem comum, ela é um recurso público e ela tem que estar para gerar a saúde, né? Então, esse esquema do DeepSeer, ele ajuda muito a gente a entender essas relações de causa e efeito e propor algumas estratégias. Como eu falei, eu pontuei algumas estratégias, né? Mas esse é um assunto que ela tem que ser debruçado, tem que entender os pormenores de cada sistema que a gente está avaliando para garantir que as respostas que a gente proponha de forma de gestão sejam efetivas de alguma forma, e essas respostas, elas têm que ser monitoráveis, elas têm que ser mensuráveis, para que a gente consiga acompanhar esse ciclo e ver se as ações que a gente está propondo são, de fato, ações que tenham êxito, né? Então, é isso, quero agradecer, espero ter contribuído com um pouco dessa informação técnica, e fico, então, à disposição aí para conversarmos. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Então, vamos voltar aqui, então, para o segundo bloco. Lembrando que nós estamos na Semana de Conscientização Ambiental, tratando, então, especificamente do recurso água, né, como contribuinte da conservação da biodiversidade. Então, a Alessandra trouxe bastante elementos para a gente continuar a nossa conversa, e aí mostrando, inclusive, o grande valor que a empresa Kazan tem, que ela precisa muito se preocupar, né, com essas respostas. Então, que bom que o Alexandre e o Francisco estão com a gente e vão poder demonstrar quais estratégias, né, estão aí sendo aplicadas e a grande responsabilidade que essa empresa tem de conseguir fazer, né, de forma mais eficiente essas questões, essas respostas que a Alessandra pontuou. Então, novamente, a Alessandra muito bem colocado, né, a articulação do conhecimento com o processo de gestão. Então, Alexandre, se apresente, fique à vontade. Boa tarde, gente. Todo mundo está escutando aí? Faz um joinha só para eu ver. Beleza. Muito bom poder conversar com vocês, né? Tipo, o Chico, colegão aí de tempos aí, né? Tipo, batalhador aí, tipo, hoje, uma das grandes lideranças que a casa tem e o responsável por toda a gestão complexa que é tanto da água quanto do esgoto aqui na nossa cidade, em Florianópolis. A doutora Alessandra também, e o trabalho da Echele que a gente acompanhou, foi muito legal ver realmente toda aquela preocupação que a gente tinha em relação aos nossos rios aqui da cidade. A Echele conseguiu materializar isso de uma forma muito, muito bacana. A Sil também é uma batalhadora aí das questões de educação ambiental, porque acho que a Alessandra acabou apresentando muito bem o problema, né? Cientificamente, a gente conhece muito bem esse problema, né? E existe realmente um ponto que é o ponto de implementação desse conhecimento por toda a sociedade, não só pelos atores científicos ou pelos atores técnicos, né? Toda a sociedade tem ação em relação à interface da água com a nossa vida, porque a gente ainda fala muito dessa questão da água na cidade, né, do abastecimento da cidade,
Mas essa é uma parcela muito pequena da água que a gente precisa para manter a nossa vida, né? Tipo, o nosso computador que a gente está utilizando agora para fazer essa conferência, tem muita água envolvida na produção dele, né, cara? As nossas roupas aí que a gente está conseguindo utilizar nessa condição de frio aí, né? Tô vendo aí o pessoal usando roupa de lã, roupa de plástico, né? Pô, tem muita água dentro de todos esses materiais que a gente utiliza para nossa vida, a gente acaba não percebendo, né? E aí eu até fui provocado, assim, tipo, durante a divulgação que a gente estava tendo, né, sobre a questão, não, tipo, tu tem que defender agora lá o racionamento, né? Aí eu fiquei, pô, cara, a gente sempre cai nessa, né, cara? A gente sempre lembra da água quando ela tá faltando, né, cara? Mas quando ela tá sobrando, ninguém lembra. Então, em vez de defender, eu acho que racionamento, a gente tem que defender. Agora, a gente tinha que defender a racionalização do uso da água sempre, né? Não é só agora, né? Não é tipo só agora. A gente teve algumas experiências de grandes cidades que passaram por crises hídricas, né? Tipo como São Paulo, a cidade do Cabo passou por uma grande crise hídrica recentemente, a Califórnia passa por crises hídricas frequentemente, né? E o que se observa é uma mudança de padrão de consumo no aperto. Quando está apertando, a galera se conscientiza e vai lá e muda o padrão de consumo. Depois, toda essa mudança social, ela tende a relaxar e a não voltar. Por isso que acho que a gente acaba entendendo que a educação ambiental, ela é uma ação, acho que para a gente da casa é tão importante quanto a ação de operação, porque é a nossa principal interface com o nosso cliente, não seja a interface comercial, né, mas é uma interface de relação mesmo, né. Eu queria comentar alguns pontos que a Alexandra falou em relação à abordagem holística, né, que a gente deve ter em relação à água, né, e queria provocar vocês a pensar, né, tipo, quais são os limites hoje aqui, né, tipo, não precisa ser aqui em Florianópolis, mas pensa, né, tipo, quem está vendo isso aí pela internet em qualquer cidade, né, quais são os limites do nosso sistema em relação à água? Né? Os limites do teu sistema em relação à água. Da onde está vindo a água que chega hoje na tua casa? Né? E aí, respondendo um pouco da provocação da Alessandra, né, quais são, né, os limites da exploração, né, tipo, desse sustentável desse recurso? Né? Aí, só para quem mora aqui na Grande Florianópolis, eu só queria dar uma informação, né? É que desde 1940, né, a gente aqui da cidade, então a maioria das pessoas que está vendo essa live não tinha nem nascido, mas a água daqui de Florianópolis já não dava conta da população de Florianópolis. A água já vinha de fora, já vinha basicamente ali de Santa Amaro da Imperatriz. Então, o nosso limite não é Florianópolis, né? Todas um esforço que a gente faz assim, tipo, para tentar garantir o abastecimento de todo mundo, depois o Chico, acho que ele pode falar um pouco mais sobre isso, é a interligação dos nossos sistemas, para manter a resiliência do sistema, porque se faltar num lugar, a gente conseguir suprir com água de outro. Então, a gente está todo conectado. E a Alexandra mostrou, acho que 2 pontos que são muito, muito importantes, né? Como a gente é suscetível e vulnerável à questão climática, né? Dos eventos climáticos, a gente ainda tem uma visão, acho que um pouco infantil, né? Divisão dos períodos sazonais em estações do ano, em anos, né? Está mais do que provado que a gente tem que olhar essa questão em outras escalas de tempo, decamilenares, né? Tipo, centenas de anos, milhares de anos, né? Porque todo o nosso conhecimento, que a gente usa hoje, ele foi embasado em séries históricas, em dados que foram conseguidos há muito tempo atrás, mas os dados de monitoramento no Brasil, eles não são muito antigos, em relação à água até são um pouco mais, mas a gente tem 30 anos aí de série de chuvas, né, enquanto vários países, aí, os Estados Unidos e a Europa, eles têm 100, 150 anos de dados e conseguem avaliar essas relações com muito mais precisão do que a gente. Então, a gente ainda tem um déficit científico, né, a ser tomado, que a gente está aprendendo a fazer, né? Enquanto a população está crescendo e enquanto o padrão de consumo não muda. Uma das coisas, eu acho que é possível se fazer dentro do ambiente da cidade, né, ou das cidades,
é enxergar, né, essa questão da demanda, né? Qual que é a nossa real demanda? E para tu entender a tua real demanda, tu precisa entender qual é o teu atual padrão de consumo. Se a gente for olhar as experiências do mundo, do Brasil, dos últimos anos, a gente vai ver que muito pouco se falou sobre a mudança do paradigma de consumo. O paradigma de consumo da água é o paradigma de consumo dos banheiros úmidos, certo? Então, banheiro úmido é um paradigma de consumo. 98, 99%, a maioria absoluta da população da cidade tem banheiros úmidos, certo? Então, você não consegue implementar uma cultura de banheiro seco de um dia para o outro, né? Mas, aí a gente tem a crise e a oportunidade. Mas, o imóvel em Florianópolis é muito caro. Então, as pessoas investem, né, muito nos imóveis em Florianópolis e o nível de vida de grande parte da população é relativamente alto. Mas não existe, mesmo nessas edificações muito caras, um investimento para, por exemplo, reutilizar a água dentro dessa edificação, né? Então, eu brinco isso quando a gente fala sobre educação ambiental, principalmente nos grandes colégios, né, tipo, nos colégios aqui da cidade, que tem uns alunos com uma condição melhor, né? Mas para eles caírem um pouco na realidade, né? Que às vezes a televisão que ele assiste custa muito mais do que o sistema de tratamento de esgoto que foi instalado na casa dele, é muito mais caro, né? Ele não dá valor para aquilo, e a televisão ele troca de vez em quando. O sistema de esgoto fica lá e não gera benefício para ele só naquele momento, gera benefício para ele durante muito tempo. Então a gente investe dentro da edificação muito pouco na eficiência e na inteligência hídrica da nossa edificação, né? Isso é uma mudança no padrão de consumo e que precisaria, eu acho que no meu ponto de vista, ser tratado assim, tipo, um pouco de maneira mais aberta assim, na sociedade, né? A gente precisa entender que o nosso padrão de consumo de tudo, principalmente o padrão de consumo de água, precisaria mudar nas edificações, principalmente nas grandes edificações. Nós temos esse paradigma dentro da própria Casan, essa geração agora de estações de tratamento de esgoto, que está vindo por interferência da nossa área de meio ambiente e de outros colegas, ou seja, agora que ela está vindo com sistemas de reuso interno dentro da própria estação, que é uma unidade de produção. Então, isso é uma cultura nova, né? Tipo, mas ela tem que ser aberta e estabelecida aí, tipo, para todos os atores da sociedade, construtores de prédio, hotéis, pousadas, supermercados, né? Para que eu preciso, né? Campo de futebol, né? Tipo, para que eu preciso, né? Grande parte do volume da água utilizado no campo de futebol é para descarga, né? Tipo, basicamente descarga de mictório, né? Tipo, a água que fica correndo no mictório. Para que eu preciso daquela água? Se é água potável, gente, não tem a menor necessidade, né? Mas o padrão de consumo está estabelecido, é assim que se faz, é assim que se fez, e parece que, né, que se ninguém tomar uma atitude, vai ser assim que vai ser feito para sempre. E a escassez, ela traz para a gente essa oportunidade de pensar nesses padrões como sendo uma fronteira possível de ser realizada dentro do ambiente da cidade, porque as pressões externas, elas são muito grandes, né? Queria comentar também uma questão da estiagem, né? A nossa percepção sobre estiagem, né? A nossa percepção sobre crise de água. Não sei se vocês compartilham disso depois, né, se vocês quiserem comentar, seria legal, mas parece que a nossa perspectiva sobre crise de água ou estiagem, ela só chega depois da crise de consumo. Depois que o consumo de água para abastecimento ele foi de certa forma afetado, ou então que a operadora, no caso aqui em Florianópolis, a Casan, ela avisou, está tendo estiagem, né? Os rios estão baixos, porque a gente não tem essa percepção muito clara do nível dos rios. Diferente, por exemplo, de quem mora no Vale do Itajaí. Eu passei pelo Vale do Itajaí na semana passada, visitando uma outra unidade da empresa, da Casan, né? E você vê nitidamente o rio muito mais baixo. Então, a pessoa, né, tipo, que passa, ela tem uma visão, meu Deus, esse ambiente mudou. Talvez o único lugar que a gente tenha isso aqui é na Lagoa do Peri, né? Porque ela é um ambiente de água doce isolado, né, do componente salino, do componente do mar. Então, todos os nossos grandes rios ele têm grande influência do mar. Então, mesmo que não esteja entrando muita água do componente hidrológico, né, da água doce, da chuva, as áreas urbanas do rio vão estar cheias. Tipo, o rio do Itacurubi vai estar cheio,
né? Porque aquilo ali é água do mar que está entrando pelo rio. Lá na cabeceira vai tá vazio, mas lá embaixo vai estar cheio. Então, a maioria das pessoas acabam não tendo essa relação com a estiagem que a gente tem, para a gente ver como a nossa relação com a água está muito relacionada ao mar, né? Mas isso é um fator essencialmente local e cultural. Precisou vir avisar na televisão que estava com estiagem, enquanto em outros lugares que tem uma relação um pouco mais presente com os rios notaram isso, né? Duvido que um cidadão de Blumenau não tenha notado que, nossa, o rio está baixo, né? Tipo, há tempo, né? E a gente precisou avisar isso na imprensa para as pessoas, porque a gente realmente está fora desse eixo. A provocação que eu queria deixar com vocês para finalizar é essa, né? Tipo, tenta pensar quais são as fronteiras do nosso sistema, né? E a gente tem várias escalas de fronteira. A gente tem aquilo que a gente pode fazer dentro da nossa casa, né? Que basicamente depende da nossa consciência e da nossa racionalidade, né? Para não desperdiçar isso de maneira de propósito. Né? Então, né? Tipo, são aquelas questões básicas de economia de água que a gente tem que fazer, mas a gente pode expandir isso para a nossa rua, que é um pouco da questão da vigilância comunitária compartilhada, né? Então, eu olhar para o meu vizinho, né? Tipo, dar um toque para ele, ó, tá faltando água, não deixa isso ligado, ó, você está com vazamento ali dentro, olha, né? A gestão do bairro, né? A questão também, tipo, o que a gente pode fazer no bairro também, que é um pouco dessa questão de informar, por exemplo, as redes públicas que estão vazando. É muito importante para a gente hoje também que as pessoas avisem, porque nessa situação de seca que a gente está, e talvez o Chico possa falar também um pouco mais sobre isso, a gente precisa, às vezes, manobrar a rede para botar água onde não chega com tanta facilidade. E essa nossa manobra, essa nossa necessidade de manobrar a rede numa situação de estiagem, fragiliza muito o sistema e gera mais vazamento. Por isso que a gente evita fazer esse tipo de manobra, estiagem, secar, cortar a água, né, tipo de determinado local, porque depois, na hora de religar, vai gerar mais problemas. Então, a gente precisa que as pessoas não realmente utilizem o necessário para a gente manter a rede em carga durante a maior parte do tempo. Mas o que a gente pode fazer na nossa região, no nosso estado, no nosso país? E se a gente for olhar, as nossas fronteiras, elas transcendem, né, tipo, a nosso continente, elas transcendem até, né, elas estão em escala global. E esse eu acho que o recado que eu queria deixar como palavra final, que a água, ela tem um componente local muito forte, mas ela é essencialmente um processo de conscientização global da nossa relação com a natureza e com o meio ambiente como um todo. É isso. Obrigado, Silvia. Obrigada, Alexandre. Né? Agora vamos passar a palavra para o Francisco, né? Lembrando a todos que nos ouvem e acompanham pelo YouTube, nós estamos na Semana de Conscientização Ambiental, o foco aqui é a questão do uso, né, e consumo de água, e nesse momento, então, temos os representantes da empresa que fazem a gestão, então, desse recurso, trazendo elementos para a gente refletir, né? Estamos na Semana de Conscientização Ambiental, o que nós podemos fazer? Então, muito legal a provocação do Alexandre, né? Quais são as nossas fronteiras, né, de atuação e como entendemos, né, essa relação. Então, Francisco, se você pudesse se apresentar e está com a palavra. Obrigada. Certo. Muito obrigado pela oportunidade de estar nessa discussão. Meu nome é Francisco Pimentel, sou engenheiro sanitarista ambiental aqui da Casan. Sou chefe da agência Florianópolis, né? Eu cuido pela parte de operação e manutenção das redes coletoras de esgoto e da parte de distribuição de água, né? Quem cuida da produção de água do tratamento tem outro setor que faz isso, né? Mas a gente também está relacionado, tá? A gente tá tudo interligado, né? E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, que eu acho que é muito importante esse tipo de debate, que quanto mais tiver disso, acho que mais a gente nivela o conhecimento com a sociedade, até para poder as decisões futuras todo mundo ter um embasamento e ter melhor qualidade na hora de decidir o que fazer com a água, o que fazer com o esgoto, enfim. Só queria trazer alguns dados, eu vou falar um pouco da questão da gestão em si que a gente faz aqui da água, de alguns dados em si, mas antes eu queria só trazer uns números da estiagem só para que a Epagre já trouxe isso para a gente também, a gente foi atrás. Por exemplo, a média de chuva que a gente tem no ano aqui em Florianópolis é em torno de próximo de 1.500. Alô?
Oi? Eu acho que o seu sinal deu uma falhadinha, você pode repetir? Você estava falando dos dados da IPAGRE. Ah, sim. Então, daí tem 1.500 milímetros em média que chove em Florianópolis anualmente, né? Então, o déficit hídrico que tem acumulado desde junho do ano passado... Francisco, eu acho que você está oscilando seu sinal aí. Não, é porque eu tô... Desculpa, porque na realidade eu tô falando do meu celular, daí eu recebi chamada aqui, mas... Agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, desculpa aí. Mas então, só voltando, então, de 1.500 milímetros que a gente teria de média, a gente está com déficit hídrico de 500. Então, tem 500 milímetros que deixou de chover nessa o ano aqui em Florianópolis, aqui nessa região de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, né? Então, é um volume expressivo. Para ter ideia, em junho, que a gente estava esperando, do ano passado, estava esperando de 70 a 90 milímetros, caiu 27. Em agosto, a gente estava esperando de 90 a 110, caiu 22. Então, tá um déficit hídrico realmente, uma estiagem que é histórica, né? Que a gente já sabe disso, mas só para contextualizar, né? Então, só dando um toque em relação ao que o Alexandre colocou, que eu acho que é muito importante, a questão do incentivo das leis locais, porque eu já pesquisei aqui, realmente tem algumas leis de incentivo do uso racional da água, municipais, de 2009, de 2018, só que não existe algo mais, realmente uma cobrança com mais efetividade, né? Uma exigência. Toda edificação que tem um porte maior, digamos assim, por que ainda não é exigido o uso racional, digamos, a questão de água de chuva para fins não postáveis e água cinza também, tratamento? Então essa questão para fins não potáveis que é importante a gente cobrar da Câmara de Vereadores para ter mais projetos nesse sentido efetivos, né? Porque realmente isso ajuda a reduzir a demanda na ponta. Bom, em relação ao consumo que a gente tem de água aqui em Florianópolis, para vocês terem ideia, aproximadamente a gente produz aqui, digamos, considerando um sistema... A gente tem algumas fontes de água, né? A gente tem que é o sistema Pilões-Cubatão, que a gente chama de Sistema Integrado Florianópolis, CIF. Temos o aquífero do Costa Norte, lá, né? O aquífero dos ingleses. E temos a Lagoa do Peri e o aquífero do Campeche. Então, basicamente 5 grandes fontes. Fora, tem as pequenas, que as comunidades em alguns morros às vezes tem alguma pequena fonte, digamos, mas são difusas, né? Mas grandes fontes, a gente tem esses 5 locais. Então, hoje, com a estiagem, o que está mais a gente está sofrendo dessas 5 fontes são 3 que estão sofrendo no caso, que é o Rio Pilões, mais o Rio Pilões, Cubatão e o Peri. O aquífero Campeche, o aquífero inglês ainda estão abastecendo muito bem, né? Em termos de volume, só para vocês terem ideia, se for somar o sistema integrado, Costa Leste, Costa Norte, isso dá em torno de 3.400 litros por segundo, que abastece aqui Florianópolis e a região, né? Desses 3.400 litros por segundo. Desses 3.400, 2.700 vem do sistema integrado Florianópolis, que vem lá de Pilões e Cubatão. Então, é um volume bastante expressivo, né? Então, que abastece Florianópolis. O sistema Costa Norte ali produz, em média, 400 litros por segundo para a população do norte, e o do sul, uns 280 litros por segundo. Isso é fora de temporada, né? Então, de forma global, a gente tem aproximadamente 3.400 litros por segundo de produção da demanda da área integrada, que inclui Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, todo esse sistema integrado que tem essa demanda total de 3.400, fora da temporada. Então, só que boa parte do nosso consumo vem de Pilões, que Pilões é uma bacia hidrográfica que ela fica mais alta, né? Então, por ela ser mais alta, ela tem um volume menor de captação de água, então na estiagem ela sofre mais. Então, só que a gente sempre prefere pegar a água de lá, porque a água de lá vem por gravidade até a estação de tratamento de água, e também porque é uma água de maior qualidade, né? Então, o sistema de Pilões tem produção de até 2.000 litros por segundo, quando está bastante chuva, né? Na seca, agora ela chegou a reduzir até 600. Foi a mínima que a gente
captou de lá. Já o sistema Cubatão, que é uma bacia hidrográfica muito maior, tem mais de 740 km², ela tem, digamos, o volume do rio ali, para vocês terem ideia, a vazão, a Q90, que eles chamam que 90% do tempo fica aquela vazão mais de 11 mil litros por segundo, que o rio tem disponível, né? Então, a vazão que o rio dispõe de Cubatão, mesmo na estiagem, a vazão de estiagem deles é em torno de 5 mil litros, a Q710, que eles chamam, que é a menor, durante 7 dias ao longo de 10 anos, essa seria a mínima que teria, né? Então, hoje, o rio Cubatão é uma fonte ainda muito forte que a gente tem aqui no sistema como um todo, e os investimentos atuais que já estavam previstos, a gente está adiantando agora, que é justamente para captar mais água de Cubatão, né? Então, tudo que produz em Cubatão, nossa demanda é 3.400 litros, a mínima que já foi atingindo lá, que é 5 mil, o próprio Cubatão daria conta de tudo, por exemplo, né? Digamos, hoje, num contexto geral. A gente ainda não consegue tirar tanto de Cubatão porque a gente está melhorando o sistema, colocando mais bomba, colocando mais tubulação para tirar mais água de Cubatão. Então, isso está sendo investido. E futuramente também a gente já está em nível de projeto buscar outras fontes, que o Rio Biguaçu também tem uma ETA que está em projeto para tirar mais em torno dos 900 a 1.000 litros por segundo, para dar um reforço no sistema, né? Então, hoje, de maneira geral, a gente consegue ter, em termos de volume, um volume suficiente para mesmo durante a estiagem, a gente tem variações que às vezes as pontas de rede ou as horas mais altas sofrem devido a alguma operação pontual, mas de forma geral a gente ainda tem conseguido manter esse abastecimento, né? Mas de qualquer maneira a gente sempre reforça o uso racional, até porque é muito mais, digamos, a influência que a gente tem ali no sistema Pilões, que é o principal rio que a gente teria aqui, ele é muito sensível, como eu falei, a bacia é menor, mas tem uma água com mais qualidade, né, e a gente gasta menos energia também para trazer essa água, né? Então, a ideia, igual o Alexandre colocou, a gente já está já foi listado, mas não deu certo, a gente vai listar mais uma vez, integrar o sistema norte com o sul, por exemplo, para a gente ter, quando tiver, por exemplo, agora uma situação igual a essa, ter um pouco mais de capacidade de trazer água de um sistema para outro, né? Já tem interligação do sistema integrado CIF com o norte, já tem com o sul, só que essas interligações a gente está trabalhando para ampliar, para ter mais vazão, para ir do sistema integrado para o norte e para o sul também. Está se trabalhando nisso também, há investimento para isso. E aí, como eu falei, na produção, na questão lá em Biguaçu, que tem um projeto para ser mais em torno de 900 a 1.000 litros por segundo, né? Então, de forma geral, é isso em termos de produção. E em termos de gestão da água no dia a dia, a gente faz assim, a gente tem contratos, tem equipes próprias para conter os vazamentos que ocorrem em função da variação de pressão, de desgaste e de N fatores, né? Isso tem equipes para sanar esses pequenos vazamentos, que é para reduzir a perda. E também a gente tem uma equipe aqui que trabalha na questão das perdas de água, né? Que é muito falado em relação, mas produz tanta água, daí tem um número que o pessoal fala, não, 40% da água perde, mas não é bem assim. Quero deixar o número de perdas que se coloca, geralmente 40%, 30%, 40%, que dentro da média nacional, engloba tanto as perdas reais, que são as perdas físicas, que é um volume que está vazando por algum lugar, está saindo, mas tem as perdas que são as aparentes, as comerciais, né? Que são é um volume que não está sendo contabilizado por hidrômetros, mas é um volume que está sendo utilizado de alguma maneira, seja por alguma área mais carente, seja por algum uso operacional. Às vezes os caminhões-pipas pegam essas águas, às vezes a gente está começando a contabilizar agora, alguma descarga de rede também, para algum pontual, para fazer uma manutenção. Então, a gente até está procurando contabilizar mais esses volumes para não aparentar ter tanta perda, como o próprio número das perdas totais que coloca, né? Há um trabalho também de buscar essas ligações regulares, que é regularizar isso, enfim, tem áreas que são carentes, que é mais difícil esse controle, né? Que a gente tem
buscado avançar com um diálogo com a comunidade, em alguns casos tem tido êxito, tem buscado aplicar alguns modelos para avançar nisso, mas é um trabalho mais devagar. Então, mas em torno dos 40% que tem de perda, digamos, que se coloca como perda total, aproximadamente 70% disso é essas perdas que são aparentes e comerciais, né? Então, a gente está indo atrás. E é um trabalho que é feito também na parte de engenharia mesmo, que é de setorização, que é tu isolar pequenas áreas do sistema de abastecimento medindo o que entra e o que sai, digamos, macromedidores, que mede o volume de água que entra nesses setores. Os micromedidores, que são os próprios hidrômetros, conseguem ter um balanço hídrico ali em pequenas regiões e fazer análises. Por exemplo, vamos analisar a mínima vazão noturna para ver se está tendo muita diferença. Se está tendo pouca diferença, significa que está tendo muita vazamento não digamos, físico naquele local. Então, vai a equipe com geofone, que é um aparelho que tu coloca, tipo um estetoscópio de médico mesmo, para tu buscar pelo barulho onde tem perdas. Então, é um trabalho que é feito nisso. É feito modelagem hidráulica também da rede, para te ver. Tu coloca a rede operando, digamos, no sistema que ela está, para ver onde dá mais pressão, dá menos, essa variação, onde impacta mais. Com base nisso, se coloca válvulas redutoras de pressão, tu coloca dispositivo, tu verifica que uma rede ali já não está mais comportando, tem que aumentar o diâmetro para melhorar a vazão naquele trecho e a pressão também. Então, tem toda essa questão de gestão de ativos que também envolve, que é verificar a qualidade dos materiais, do que chega, a conservação disso e o monitoramento dele quando ele está sendo utilizado, né? Então, é uma série de medidas. A gente tem softwares que verificam os hidrômetros, a idade que ele tem, porque ao longo do tempo o sistema de medição ele vai alterando e ele vai tendo falha. Digamos, o hidrômetro ele dura uns 5 anos aproximadamente, né? E quando tem algum hidrômetro que realmente diminui muita vazão, tem um sistema que acusa, que a gente logo verifica, vai atrás para verificar o que está acontecendo, para logo trocar, substituir, para evitar esse volume de perda também que é contabilizado no sistema, né? Então, manter esses relógios, tanto dos hidrômetros dos clientes como os macromedidores são importantes também para ter essa medição do que está entrando e saindo e poder saber onde atuar no sistema, né? Fazer toda essa gestão das perdas, né? Porque, na realidade, com todas essas atividades, a gente já fez alguns trabalhos e bastante coisa no norte, que já tiveram bons resultados, assim, de setorizar, fazer a modelagem, fazer a gestão da pressão da rede, pequenas melhorias, fazer o geofonamento, achar onde tem alguns vazamentos que não estão aparentes. E, enfim, de forma geral, acho que é isso aí. E como eu colocar também, como o Alexandre colocou, que a dificuldade que tem nas manobras, que tem quando tem alguma falta, a dificuldade de chegar água em alguma região é diferente de energia, por exemplo. Quando tu tem uma falta de energia em algum lugar, beleza, acabou tudo ali. Quando tu liga novamente, a energia, ela consegue chegar em todo mundo instantaneamente, né? A água já não é assim. A água tem a dificuldade de, quando tu fecha um bairro todo, digamos, fecha por algum momento, tem que manobrar por alguma manutenção, depois para retornar aquela água, ela vai enchendo primeiro os reservatórios abaixo, até para depois chegar lá em cima. Então, é mais complexo. Então, para a gente fechar, mesmo para manutenção, a gente tem que tomar cuidado, assim, tem um vazamento, tem que fechar alguns registros e isolar. A gente tem que tomar cuidado para evitar o máximo possível que afete o mínimo de pessoas possível nesses casos, né? Eu acho que, de forma geral, eu tentei colocar assim, a questão da gestão que a gente faz, e estamos aí disponíveis para debater dúvidas, enfim, né? Ok, obrigada, Francisco. Antes de passar a segunda rodada, né, de a gente continuar aqui fazendo o nosso debate, né, agradecer as pessoas que estão participando lá pelo chat, vários comentários, né, algumas perguntas que eu vou estar colocando no ar daqui um pouquinho.
Então, só para a gente contextualizar, para quem está chegando agora, nós estamos falando aqui da água enquanto recurso, né, enquanto serviço ecossistêmico e abordando, então, um pouquinho sobre essa relação com a gestão desse recurso, né. Foram levantadas várias questões importantes, né, desde a questão da nossa mudança do paradigma de consumo. Então isso é muito legal. O processo de educação ambiental ele tem que estar tem uma grande responsabilidade para estar trabalhando com as pessoas em relação à mudança de consumo, esse padrão de consumo. A gente precisa discutir mais sobre isso, né? E essa mudança desse paradigma também está conectado com a questão da governança, né, desses elementos aí. A Alessandra até comentou da questão da horizontalidade, né. Nós já temos algumas políticas públicas, mas o Francisco trouxe, olha, as políticas públicas não são levadas em consideração, não há uma fiscalização, né, não há um comprometimento mesmo de cumprir essas políticas públicas. Então, eu vou abrir, então, agora por uma segunda rodada. Eu sei que a Ali tem algumas perguntas, algumas considerações, né, Ali? Então, vou começar com você, e aí, assim que a Ali terminar, eu vou colocar as perguntas que estão lá no chat. E aí, passo novamente depois para a gente começar, então, esse debate aqui sobre esse recurso água, né, enquanto serviço ecossistêmico e, principalmente, enquanto contribuição para a conservação da biodiversidade. Então, Alessandra, com a palavra. Obrigada. Então, muitos números, né, que o Francisco nos passou, e aí a gente fica em dúvidas. Quando a gente fala na conservação dos serviços ecossistêmicos e dos ecossistemas aquáticos, né, a Lagoa do Peri, esses rios que abastecem grande parte da população, para mim não ficou claro se esses projetos que têm de ampliação e de retirada de água considera o volume necessário para o abastecimento, considerando também essa capacidade de suporte do ecossistema, porque ele nos fornece água, mas além de nos fornecer água, esses ambientes nos fornecem outros serviços. A gente tem aí, como a Silvane falou, a questão da biodiversidade. Esses ambientes são ambientes ricos em biodiversidades, que nos fornecem medicamento, que nos fornecem alimento, pensando nesse contexto dos serviços ecossistêmicos, né? Então, eu queria ter isso um pouco mais claro. E uma outra questão, me pareceu, Francisco, na sua fala, que a gente tem, então, um volume de água suficiente para a nossa população atual, mas a gente vê muita falta de água, principalmente nas comunidades mais altas. Como é que é essa atenção da Casan, né, em relação a essa comunidade, e se outras estratégias de tecnologia para reuso da água, tecnologia de captação de água, até de forma individualizada, né, como eu mostrei, tratamento de efluentes também de forma descentralizada, se isso não poderia baratear o custo dessa água para o cidadão, né, que é o usuário. Aproveitando que a Alessandra comentou essa questão da falta d'água, nós temos uma pessoa que está acompanhando lá pela internet do bairro Tapera, que a sua pergunta é justamente essa, né? Por que nós temos tanta falta de água? E no bairro que ela mora, Tapera, por exemplo, já normalmente a partir da parte da manhã já não tem água, né? Que às vezes ouve falar que às vezes falta água só à noite e tal. Mas, então, eu já colocaria essa questão, então, da falta d'água, né, porque, né, nos bairros também da cidade. Alexandre ou Francisco? Pode ir, pode ir. Não, beleza. Eu acho que é bastante interessante as colocações da Alessandra, da Silvane. E, realmente, pelos números que eu coloquei, parece que não falta, né? O que é melhor explicar melhor esse contexto, né? Mas o que acontece, por exemplo, tu tem o sistema integrado Florianópolis, tem o Costa Norte e tem o Costa Leste. O Costa Leste, ele é muito dependente, por exemplo, do Peri. O Peri, praticamente, é mais da metade da vazão que se consome no Costa Leste. Por exemplo, no Costa Leste tem 280 litros por segundo que se consome. O Peri,
a gente tira normalmente uns 180, 200 litros, né? O resto vem de poço do... Só que agora, com a estiagem que teve, a gente reduziu a captação do Peri para um torno de 120, para justamente proteger mais o sistema, né? E fizemos mais poços ali no aquífero para compensar isso, e tem alguns poços que a gente só aciona os 5 dias da virada do ano ali, que geralmente ele fica só de reserva, e esses reservas estão todos acionados também com essa questão do Peri, né? Mas assim, a questão de proteção que é totalmente importante, pertinente, como você falou, né, de quanto que a gente pode explorar. Na verdade, a Casan, ela não tem, a gente, digamos, não tem uma expertise, não sei, talvez, para avaliar o quanto que a gente pode tirar. Então, tudo que a gente tirar mais, seja de aquífero, seja do rio, é consultado os órgãos ambientais, eles fazem estudo e eles dão uma outorga, né, digamos assim, quantos litros a gente pode tirar, qual capacidade. E nunca a gente pode extrapolar aquilo, né? Então, tá tendo uma discussão em relação à Lagoa do Peri também. A redução de consumo foi também pensando no sentido de preservar ao máximo, né? Então, a falta d'água nas áreas do sul tem a ver com isso, né? O que a gente sentiria menos falta da água depois que a gente conseguir ter uma interligação mais robusta entre os sistemas do norte e o sul e os sistemas do integrado Florianópolis com o sul e com o norte. Eles são interligados hoje, só que essas tubulações precisam, digamos, ter mais capacidade para transportar mais água e em algum déficit, em alguma região, tudo sentir menos, né? Então, e o que acontece? No sistema Pilões, a gente tem, o Cubatão, ele tem, digamos, disponível um volume bastante considerável. Só que hoje, a gente tem uma limitação, que tudo que a gente tira de Cubatão, a gente tira por bombeamento, né? De Pilões, a gente consegue vir por gravidade, que é uma bacia mais alta, e de Cubatão a gente faz por bombeamento. Então, as nossas bombas hoje, a capacidade dela é em torno de 1.400 litros por segundo. Eu não consigo hoje tirar mais que isso. Então, a gente está fazendo investimento, e vai sair agora esse ano ainda, de fazer uma nova adutora ali entre o Pilões e a ETA, e colocar mais 3 bombas lá para reforçar. Para a gente, o que acontecer? Como o sistema Cubatão é um sistema mais robusto, a gente poder... Isso, claro, tudo dentro do que o órgão ambiental outorga. A gente não vai tirar mais do que o rio, do que é autorizado, né? Então, para a gente ter essa segurança maior na distribuição, né? Porque Pilões hoje, como é uma bacia menor, apesar de ter mais qualidade e vem por gravidade, ele sente muito nessa crise hídrica. Então, quando a gente tiver o sistema 100% com essas 3 bombas novas e esse sistema de adução de água até a estação, com certeza a gente vai ter muito menos sensibilidade no sistema dessas faltas de água que as pessoas às vezes sentem, né? Em relação ao reuso e tratamento, isso o Alexandre, ele talvez saiba falar melhor do que eu aí, mas se vou colocar por cima, que na realidade existe uma questão de demanda, digamos assim, há um risco sanitário quando se faz um reuso, dependendo do tipo, se é um reuso não potável, menos risco, se é um reuso direto, tem mais risco, né? Enfim, mas a demanda de água não potável que a gente tem hoje é muito pequena para justificar, digamos, implantar um sistema de tubos de tratamento para fazer isso, né? Porque em São Paulo, por exemplo, é muito mais fácil viabilizar, que tem grandes indústrias que conseguem ter uma adutora, um tubo grande para abastecer indústrias inteiras com água de esgoto tratado. Então lá tu consegue viabilizar esse tipo de sistema. Aqui, pelo nosso contexto, ainda a demanda de reuso é tão pequena que não justifica um investimento tão grande para isso, né? Apesar de que, assim, a gente tem que sempre estar revendo isso e também tem que estar sempre revendo essa questão do reuso, digamos, residencial, como eu coloquei, porque nessa questão de fuga, que eu acho que isso, sim, tem que ser reforçado, porque o residencial, na hora que estão construindo os novos prédios, tem plena capacidade de fazer reuso de água cinza para não potável, aproveitamento de água de chuva, para estabelecimentos que usam mais água, que lava carro, enfim. Isso tem como se exigir, isso, né? E é um pouquinho em pouquinho, mas tem impacto ao longo do tempo, né? Eu não sei se eu respondi tudo que a Alessandra colocou.
Vamos conversando. Não sei se eu vou passar a palavra para o Alexandre complementa. Posso tentar alguma... Eu acho que tem uma palavra que é bem chave, assim, tipo, para a gente tentar entender um pouco da complexidade, né? O desafio das cidades, né? Vamos tratar isso, assim, tipo, como um desafio das cidades. A gente está usando Florianópolis como um exemplo, né? Mas o mesmo desafio que Florianópolis tem a maioria das cidades vai ter, né? E hoje, eu acho que a gente tem em Florianópolis um sistema que a gente pode chamar de resiliente. Dentro do nível de escassez que a gente está sentindo nos mananciais, a população não está sentindo esse mesmo nível que os mananciais estão sentindo. Então, a Alessandra provocou ali que o pilão está seco, a jusante ali da captação, né? Ele está seco a montante da captação, né? Tipo, não está chegando água lá. O Rio Itajaí, Sul, está seco, né? Tipo, em grande parte, assim, tipo, das cotas projetadas ali para captar, a estrutura que tem para captar, está tendo que ser feita alguma medida emergencial para fazer isso, né? E, basicamente, eu acho que essa nossa resiliência, hoje, construída em Florianópolis ao longo desse tempo, ela parte de 2 serviços ecossistêmicos. Antes desse termo ser cunhado, assim, tipo, ou ser tão difundido, né? Que é a criação do Parque da Lagoa do Peri, né? Tipo, que foi criado, né? Tipo, para poder entender aquela situação como um manancial para o sul da ilha, né? Porque se a gente não, talvez hoje, né? Se lá na década de 70 não tivesse estudado isso, na de 80, se não tivesse projetado, na de 90 implementado, né? Talvez hoje aquela região da Lagoa do Peri não pudesse ser utilizada mais como manancial. Ela pôde se manter preservada pela criação do parque, pela gestão que a Floran acaba fazendo lá, e um dos grandes motivadores da criação do parque foi instalar o sistema de captação de água. Tanto é que todos os problemas da Lagoa do Peri a gente conhece, os estudos do LAFIC, do LAPAD, da UFSC, porque lá tem o parque, lá tem as estruturas que foram utilizadas para a pesquisa para conhecer. Na década de 80, a questão das cianotoxinas, ela não era muito sabida lá na... Só deixa eu ligar meu computador aqui na tomada daqui a pouquinho. Não era muito sabido ainda, agora é porque, né, tipo, porque tem alguém lá que está utilizando, então essa utilização, ela gera conhecimento, ela gera uma série de coisas. E o outro, né, o Parque da Serra do Tabuleiro, que foi criado e constituído para ser o manancial né, tipo, para ser a preservação do manancial da Grande Florianópolis. A utilização também, o Parque das Dunas dos ingleses, que acaba protegendo toda a área de recarga do aquífero dos ingleses. Então, a gente não tem talvez a prática, né, tipo de gestão mais ativa desses serviços ecossistêmicos, mas a gente tem bons instrumentos implementados, sabe? Talvez a gente precise ir um pouco além, mas a gente tem coisa na cidade hoje de Florianópolis que muita cidade não tem, né? Muita cidade que, se tivesse numa situação ambiental, né, de chuvas, que hoje a gente está passando aqui, hoje não teria água. Curitiba hoje não tem água, certo? A gente está à distância, a gente acaba não vendo, não sentindo, né? Mas Curitiba está manobrando lá, né? Outras cidades aqui do estado, São Joaquim está fazendo grandes manobras de abastecimento há muito tempo. Nossos colegas lá não dormem desde fevereiro para garantir o abastecimento na cidade. Aqui em Florianópolis, ali, né, tipo, a equipe de produção e de gestão de água, gestão de rede, não está dormindo também. Desde quanto tempo aí que o Joãozinho não dorme? O Chico, então, né? Tipo, há um tempo, é uma manobra, né? Tipo, é uma tentativa, porque a gente tem condição de fazer essas manobras, mas isso tudo na base da infraestrutura. E o padrão de consumo, na minha visão, é o grande lance, porque a gente não pode, em situações assim, por exemplo, em bairros assim, tipo, grandes, assim, tipo, em Coqueiros, por exemplo, eu acho que tem um bairro grande que tem um padrão de consumo alto, né? Puta, né? Tipo, as pessoas consomem em Coqueiros 4, 5 vezes do que que precisa para manter o abastecimento, sendo que ali próximo tem uma região, que é a região da Vila Aparecida, né? Que é uma dessas regiões que contribui, por exemplo, para as supostas perdas, né? Mas que não é perda, né? Tipo, é uma água que acaba entrando ali na região, né? Tipo, de fragilidade social, mas abastecendo. Nós vamos tirar essa água do pessoal agora? Numa época de pandemia? Não podemos, né? Então, essa perda aí vai ter durante um tempo, porque é uma questão social, é uma questão urbana, né? Enquanto não tiver reurbanizado toda aquela região ou outras regiões, né?
urbanização caótica, serviços públicos caóticos, né? A coleta de lixo vai ter problema, o serviço de água vai ter problema, o serviço de internet vai ter problema, vai ter tudo tem problema, porque a urbanização é Mas nós estamos procurando soluções, Alexandre, calma. Então, mas só para mostrar, né, tipo, que é difícil, assim, tipo, se buscar a eficiência máxima, né, tipo, quando eu acho que a gente precisa evoluir todo mundo meio que junto, sabe? Se o padrão de consumo não mudar, gente, tá? Nós vamos pegar água do Cubatão, daí não vamos mais pegar água do Cubatão, nós vamos pegar água de onde? Vamos pegar água do Rio Uruguai, daí depois nós vamos pegar água de Itaipu, entendeu? Assim, tipo, vamos buscando água cada vez mais longe, não vai adiantar, né? Tipo, vai sempre colapsar. Esse mindset é uma mentalidade de colapso. O tempo inteiro, né? Tipo, o sistema tende ao colapso porque a gente não tá contribuindo para que esse colapso não ocorra. Mas chegamos a uma conclusão que realmente estamos em colapso, né? Então, esse modelo que nós vivemos é colapsista. Então, a ideia do nosso painel, né, é conversar sobre a conservação e o serviço ecossistêmico é justamente vendo essa realidade, né, buscando analisar todos esses argumentos para a gente poder ver quais são as respostas que nós vamos dar. Eu fico, assim, na dúvida, né, nessas situações extremas, a minha avaliação como ambientalista, como bióloga, né, que está trabalhando com a questão das unidades de conservação, com a relação dos ecossistemas, a conservação dos ecossistemas, me pergunto, será que nesse momento não seria necessário, mesmo a gente não tendo argumentos numéricos suficientes, mas não seria necessário interromper a captação de um sistema que está entrando em colapso? Então, é uma pergunta leiga que eu faço, né, enquanto educadora ambiental, para a gente poder refletir um pouquinho, né? A Alessandra tem várias perguntas, eu vou passar a palavra de novo para a Alessandra, e das perguntas que estão lá no chat, algumas pessoas estão questionando, né, num sistema que poderia entrar em colapso, né, nós teríamos outras alternativas. Então, no caso específico da Lagoa do Peri, salinização. Nós teríamos hoje um horizonte de que teríamos estratégias para não vai sair a palavra hoje, né, dessalinizar aquele ambiente. Então, é a preocupação que está nesse momento. Mas eu vou passar a palavra para a Alessandra e logo em seguida a gente volta para complementar essa questão da interrupção, por exemplo, se for o caso de qualquer sistema que está prestes a entrar em colapso. Então, pelo que eu entendi, né, como tu falou, que o pilão também tá seco a montante da área de captação, e assim está em vários outros locais, então eu imagino que a retirada de água está sendo muito pelo subterrâneo, e aí que vem o problema da salinização, né? Porque a salinização é que você tirar a água do subterrâneo até uma determinada quantidade, e você cria como um vácuo interno desse espaço, onde a água do mar, ela percola pelo sedimento, é areia, nosso sedimento, e aí vai atingir esse aquífero, e aí salinizando, o processo de uso não é tão simples como tem sido até então, né? Então, essa questão de salinização é uma coisa que me preocupa de uma forma, e de uma segunda forma, é imaginar que o plano diretor, como ele está colocado hoje, e para daqui a 20 anos, a gente ter essas áreas que são áreas de reposição da água do aquífero urbanizadas, e ao invés de serem protegidas. Então, não é só a proteção das áreas mais altas das bacias, das cabeceiras das bacias e dos rios, mas das áreas baixas. E essa preservação dessas áreas baixas, que daí a gente tem as áreas úmidas do Pantanal, do Campeche, do Ratones, do Rio Vermelho, que são áreas que estão em ampla expansão dessa urbanização, elas também são áreas que vão dar o suporte com o aumento do nível do mar. Se a gente tem o aumento do nível do mar, são os ecossistemas costeiros e úmidos localizados nesses ambientes que vão ajudar a segurar o sedimento e manter a linha de costa. A gente tem dois fatores aí. E aí eu vejo que a gente realmente precisa pensar esse plano diretor que está em voga, porque a gente já não está na capacidade de suporte,
na condição atual, e eu não vejo que em 20, 25 anos, com todos esses estressores, como eu mostrei ali para vocês, né, aumento do nível do mar, essas alterações extremas climáticas, a gente vai ter uma situação confortável. Acho que a situação só vai piorar. E o problema de piorar essa situação é que são as pessoas mais frágeis, sociais e economicamente, é que sofrem. Então, elitizando ainda mais a nossa cidade, né? Então, eu queria entender um pouco como é que vocês fazem o monitoramento dessa água de retirada subterrânea para não causar a salinização. Não, você tá correta, Alessandra, é isso mesmo, né? Tipo, as populações mais fragilizadas é que acabam sempre sentindo mais, né, esses efeitos, justamente porque elas ainda estão num ambiente de subocupação, suburbanização, né, então é realmente complicado. Mas de maneira assim, tipo, mais pragmática, né, se tu fica preocupada, né, com a salinização, tu imagina nós, né, estamos ali precisando deles ali direto, né, mas em todos esses aquíferos, né, a gente tem uma linha piezométrica de acompanhamento do nível de cloretos no avanço da cunha, né? A gente tem 2 estudos referenciais da década de 90 que foram contratados pela Casan e executados por uma empresa chamada EPT, que já apontava essas questões, os sinais de fragilidade dos aquíferos, né? As linhas de salinização, onde elas estão, e esses estudos, eles identificaram os pontos onde a gente deveria, as regiões que a gente deveria acompanhar essa intrusão, né, da cunha salina. Depois, em 2014, 2015, nós refizemos, né, atualizamos o estudo dos ingleses, do aquífero dos ingleses, para verificar realmente essa capacidade de suporte do aquífero, a capacidade de suporte real do aquífero. Esse estudo não de 90, né, ele tinha ficado com alguns problemas, a gente atualizou ele depois com as novas séries, né, e ele deu, né, tipo, a nossa capacidade de exploração lá do aquífero por conta dos níveis de recarga, né, mas o tempo ambiental em que esses aquíferos sentem esses efeitos, né, eles são tempos ambientais um pouco mais largos, né, eles são na escala de dezenas de anos até de centenas de anos. Hoje, por exemplo, lá nos ingleses, a gente fez um estudo que é mais ou menos da adaptação da água, né, tipo, então tu faz uma estimativa de quando que aquela água que está ali no aquífero está sendo explorada hoje, ela choveu, quando que foi a chuva que gerou aquela água, né? E a gente está no aquífero que a gente explora, mais ou menos 80 metros de profundidade, a gente está na casa de centenas de anos, né? Então a gente está usando essa reserva atrás, né? E claro, mantendo daí o equilíbrio dinâmico, né? Então a gente pode estar tirando agora, por exemplo, nesse momento de estiagem, a gente está tirando pontualmente mais, por exemplo, do que está chovendo, mas no balanço anual, esses valores se equilibram, e esse balanço anual ele tem que ser sempre refeito e acompanhado, e aí, com isso, paralelamente, se acompanha a evolução dessa linha de salinidade através dos pesômetros em diversas localidades da linha de costa e em diversas profundidades, né? A gente tem uma equipe de geólogos na Casan. A Superintendência Metropolitana tem uma geóloga, que é a geóloga Larissa, que é a responsável por fazer esse acompanhamento, né? A gente tem também acompanhamento dos níveis de poluição dessas águas dos aquíferos por conta dos nitratos e uma série de outros poluentes que podem vir da ocupação mesmo, né? Da ocupação urbana, né? Então, tudo isso é acompanhado, né? Tu comentou ali sobre a questão da retirada de água do freático superficial, né? A gente não retira essa água do freático superficial, a gente retira ela a 40 metros de profundidade, então a gente não está nessa área, né, tipo, de mistura, por exemplo, né, tipo, das águas com influência de maré e sem influência de maré, ou das áreas mais expostas, por exemplo, à contaminação de fósseis, né? E o fato da gente ter, né, um verão em que a nossa população ela sofre muita, né, tipo, ela aumenta muito no verão, né, faz com que a gente tenha também um pouco dessa resiliência do sistema e capacidade de explorar, né, tipo a água, mais do que a demanda pontual de moradores residentes. Mas, né, tipo, como essas demandas são demandas de verão, esses pontos, por exemplo, hoje eles estão situados mais onde a demanda de verão é maior, lá no Costa Norte, né? Então, por isso, hoje a nossa capacidade de água do Costa Norte ela é grande, né? Mas
por conta do excesso de gente que tem lá na temporada. Por isso que o Chico falou que é importante fazer essas interligações no sistema, né? Porque, se eu tenho essa demanda durante a temporada que eu tenho condição de atender, se eu tiver um evento de estiagem fora da temporada, eu vou usar essa estrutura para atender a população que não está, né, tipo, em um momento desse de escassez. Ou sim, em relação à salinização, dessalinização, tudo isso existe tecnologia, né, cara? São tecnologias extensivas, são caras, né? E eu acho que essa é uma das questões importantes que o Plano Municipal de Saneamento traz, e a política de saneamento ela acaba trazendo. Porque de 4 em 4 anos, esses planos precisam ser revisados. Porque, um contrato desse de concessão de saneamento, seja com a Casan, seja com qualquer outra empresa, é um contrato de 20, 30 anos. E em 20, 30 anos, ainda mais hoje em dia, a tecnologia muda muito. Então, um projeto que foi pensado, né, tipo, há 10 anos atrás, né, para ser implementado daqui a 10 anos, dentro de uma previsão que se fazia de um instrumento desse de planejamento, é óbvio que ele vai mudando ao longo do tempo. Essas atualizações do plano, elas servem justamente para isso. Se eu lembrar, na época da revisão do plano, que a gente participou lá da conferência, né, se falou muito pouco de água, né? Aposto que se a gente tivesse hoje uma revisão do plano de saneamento, a gente teria muito mais discussão sobre água do que a gente teve sobre esgoto naquela época. Então, essa questão também de como a sociedade vai sentindo os efeitos da estrutura, ela também vai mudando ao longo do tempo. Por isso que a criação das políticas é importante, mas a atualização delas é muito importante, né? E a implementação. Então, são questões assim, tipo, que vão mudando. Por exemplo, os sistemas descentralizados que a Alessandra falou. Nós tínhamos em operação, há um tempo atrás, muitos sistemas descentralizados de produção de água. Muitas captações que foram instaladas até antes da Casan, na época do Departamento de Engenharia Sanitária, que atendia Florianópolis, atendia a região lá na década de 50, 60. Muitas pequenas cachoeiras tinham estruturas de captação. Até teve um projeto bonito com a Floran, que era o Mananciais da Ilha, uma coisa desse tipo, né? A primeira captação que foi usada aqui para abastecer o centro, que é a Cachoeira da Sopra, na Lagoa da Conceição, ainda tem uma estrutura lá, já tem uma estrutura adequada, vários sisteminhas desses descentralizados. Mas aí a ocupação foi chegando perto desses sistemas, muitos desses sistemas acabaram colapsando pela qualidade, né, e pela ocupação. Então, tem muitas coisas, a dinâmica da cidade muda com a dinâmica dos serviços que são associados, e eu acho que faz parte aí do nosso trabalho ficar atento, né, tipo, a todas essas novidades, a tudo isso que vai acontecendo, porque não tem pronto, né, a gente vai para uma cidade complexa como Florianópolis, que consegue trazer dentro dela, né, tipo, muitos problemas assim, tipo, de países, né, problemas às vezes de países, a gente consegue ter em Florianópolis devido a diversas realidades. É importante a gente estar sempre se atualizando, sempre buscando soluções e entender que não existe, eu acho que para o nosso caso, tanto para água, quanto para resíduos, quanto para esgoto, quanto para drenagem, uma solução. Devido à nossa complexidade, a gente precisa ter, embaixo da nossa manga, da nossa perspectiva, um portfólio de soluções que tem que ser dado dependendo da condição que a gente está vivendo, dependendo da condição econômica em alguns casos, dependendo da condição ambiental em outros, dependendo da condição de ocupação em outros, como é a questão da temporada. Ok, obrigada, Alexandre. Então, gente, nós temos vários comentários lá no chat, né, dessas pressões, da preocupação, né, muita gente comentando da necessidade de a gente rever mesmo a nossa relação de consumo, de termos um plano diretor que contextualize essas pressões que nós vamos tendo com a urbanização, né, esses processos todos. Alexandre, depois, se você puder disponibilizar esses dados desses sistemas descentralizados para a gente poder compartilhar, que algumas pessoas também, a Alessandra também pediu, e outras pessoas lá no chat também comentaram, né, dessas captações. E para a gente, então, finalizando, nós já estamos aí com 1h30 de debate, né, de conversa. Vou fazer uma sumarização aqui para quem chegou depois e está nos assistindo lá. Hoje nós estamos
conversando, então, na Semana de Conscientização Ambiental sobre a questão do uso desse recurso, né, a água como um recurso indispensável à vida, à diversidade, né. A Alessandra trouxe alguns elementos técnicos, né, conhecimento, base científica, e os nossos colegas da Casan, então, todos os olhares sobre a questão de consumo e gestão, né, a produção da água e a gestão. Comentamos bastante aí durante a fala sobre as estratégias, né, de captação, de distribuição, a necessidade de integração do sistema, né, de trazer elementos de inovação em relação à estrutura física do sistema e a conexão desses diferentes sistemas, né, a possibilidade de buscar novas fontes, né, ou adequar a captação dessas fontes. Falamos também dos processos de mudança de padrão de consumo, comentamos a questão das políticas públicas, né, em relação a reuso, principalmente, né, então, como que faríamos, né, para criar essa demanda de reuso. O Francisco trouxe esse elemento, né, como fazer um investimento em estruturas de redistribuição de água de reuso, se nós não temos, né, essa demanda no município. Então, como criar essa demanda, como estabelecer essa mudança, né, de entendimento de que a água de reuso ela pode ser utilizada para diversos fins não potáveis, mas que ela pode ser utilizada. Comentamos também em relação a várias ações vinculadas à captação da água, que não só a captação direta, mas a produção de água, né, as florestas que a Alessandra comentou, os plantadores de água, os rios voadores, temos aí projetos como jardins de chuva, né, então todos esses elementos que a gente pode estar trazendo como inovações para fortalecer o sistema, né, para conseguir que a conservação desses sistemas e os serviços ecossistêmicos que são vinculados à água, né, consigam permanecer, né, porque para além do animal homem, nós temos outros seres vivos que dependem diretamente desses serviços ecossistêmicos, desses serviços, né, ambientais e esses recursos que o ambiente precisa estar adequado, com qualidade, né, a saúde do ambiente precisa estar adequada para todas as espécies de seres vivos, e não somente para a espécie animal, ser humano, né? Então, acho que, de uma maneira geral, a gente transitou aí por bastante áreas, bastante pontos polêmicos, alguns, outros mais tranquilos, mas a ideia do painel era justamente trazer esse conhecimento para a população. A partir dessas considerações, então, nós estaremos, através da prefeitura, aí, lançando mais uma campanha, né, de incentivo à economia, e a ideia, então, era trazer elementos para essa. Então, eu vou passar a palavra novamente para vocês, para as nossas últimas considerações, agradecer os participantes lá pelo YouTube, as considerações. Sim, uma pessoa no YouTube também comentou sobre essa mudança de uso e ocupação do solo, traz a questão do foco numa agricultura mais adequada também, né? E aí eu saliento que o nosso município, a Alessandra trouxe como a questão da contaminação dos agrotóxicos, nosso município já é considerada uma área 100% livre de agrotóxicos. Nós temos uma lei, né, que promove isso. Ela está em fase de regulamentação né, e como que nós vamos conseguir executar que realmente Florianópolis seja 100% livre de agrotóxico, né? E aí os municípios vizinhos também já estão trabalhando nesse sentido de termos uma região, né, que observe, então, seria uma contaminação a menos nesses nossos recursos, né, nos recursos hídricos. Então, obrigada às pessoas que comentaram lá no chat. Então, vamos passar uma nova rodada, e aí vocês fazem as considerações finais, né, as últimas questões, e aí já para a gente ir finalizando o nosso debate. Eu vou passar, então, para a Alessandra, depois para o Alexandre e o Francisco, e aí retorno comigo para a gente fechar. Alessandra?
Então, entramos nas considerações finais ou ainda a gente vai ter uma rodada e depois as considerações? Não, porque, já porque a gente acabou... Que pena, estava tão bom. Não, você pode trazer algumas colocações e já aproveitar para ir finalizando, que nós já estamos com uns 1h e 35 minutos de... A gente falou muito do abastecimento de água, né? Mas aí a gente tem, ainda mais nessa situação de pandemia, também falar do efluente, do esgoto que a gente vem gerando e da situação que nos encontramos aqui nesse município limitado, ainda mais limitado quando a gente está tratando da ilha, né? Quando a gente fala em saúde única, e aí traz essa questão da situação que a gente está atualmente, os estudos estão mostrando a presença desse RNA do vírus, do Covid-19, em águas naturais. Se isso tem uma capacidade de gerar uma doença, isso ainda não tem estudos que deixam claro que temos segurança total, né? Então, é uma questão muito preocupante. E as nossas águas, elas estão contaminadas. E estão contaminadas por N fatores. Uma das questões, e aí eu vou colocar, acho que a gente precisa pesar um pouco isso, a gente tem naquela bacia do Campeche, como eu tentei mostrar na apresentação, o sistema de esgoto associado a um sedimento extremamente arenoso, a colocação de prédios com esses efluentes, um pré-tratamento, mas que depois é lançado nesse freático superficial, as fossas ligadas nesse freático superficial, e já conversando com pessoas da comunidade, é muito comum pergunta, qual é o seu sistema de tratamento de esgoto? As pessoas não sabem que tem que fazer manutenção de fossa, e grande parte do nosso sistema ainda é fossa individual. Fora esse problema que o Se Liga na Rede mostra, de que as pessoas que teriam acesso a uma rede de coleta e tratamento não se ligam. Aí chega na estação de tratamento. Essa variação que a gente tem de chuva não facilita muito, às vezes, um tratamento eficiente. Tanto é que a gente encontra sinais de águas poluídas no entorno dessa emissão desses efluentes. Então, a gente tem um cenário que é um cenário muito preocupante, e aí eu vou reforçar a preservação das áreas úmidas, marinhas, banhados, costeiras, porque são essas áreas que vão depurar a água contaminada que está vindo do continente e vão favorecer, vai ser a esponja natural para que essa água futuramente chegue a um freático. E aí vamos chegar nessa questão do freático também, né? O Alexandre falou que a retirada de água é lá de 80 metros de profundidade e que a água que retira de lá não é de uma escala de anos, estamos falando de uma escala aí de algumas décadas, né? Mas se a gente então pensar no cenário atual e no cenário futuro, atual e futuro, considerando dois fatores, o aumento da urbanização, porque o plano diretor prevê usar essas áreas úmidas para urbanizar, e a mudança associada ao aumento do nível do mar. Como a gente espera que vai ser essa água nessas áreas mais profundas daqui a uns anos? Sabendo que, com o aumento da impermeabilização do solo, aumenta o escoamento e diminui essa formação desses abastecimentos. Então, acho que a gente tem uma situação muito delicada, a gente precisa trazer dados para a comunidade, dados de quantidade e de qualidade de água. Nem todos os métodos de qualidade de água são métodos adequados para o cenário que a gente encontra, no caso das toxinas das cianobactérias na Lagoa do Peri. Então, a gente precisa trazer essas informações para a comunidade para que a gente possa, sim, fazer uma pressão no bem público e dizer, nós queremos qualidade, não só agora, mas futura. Senão, porque a gente está falando aí desses objetivos de desenvolvimento para 2030. E eu acabei de submeter um artigo, onde a última frase do artigo, faço uma análise sobre qualidade de água, e usando esse modelo que eu mostrei para vocês, esse DeepSeek, e aí trazendo as políticas, a promoção da política do governo atual, tirando estruturas básicas de preservação desse meio ambiente, e a última frase é, nós não atingiremos esse objetivo a 2030. Nós estamos em 2020 e nós não temos, com a condição política em que a gente se encontra, com a condição que a gente se encontra atualmente, a gente não vai conseguir atingir esses objetivos. E um dos problemas que eu acho que a Silvane trouxe é que a gente
tem uma bacia hidrográfica que envolve municípios que são municípios mais rurais, que não tem ter essa gestão associada das áreas costeiras, e esses municípios que são mais afastados da nossa costa e que também nos fornecem serviços importantes, porque estão na bacia hidrográfica das baías da Ilha de Santa Catarina, esses municípios não fazem parte da gestão costeira, porque já não são mais considerados costeiros, apesar de influenciarem as águas que chegam na nossa zona costeira. Então, a gente tem uma complexidade de questões, e eu acho que é muito importante, né, a gente mobilizar a comunidade, orientar, trazer essas informações, aí vem educação ambiental fundamental, né, para a gente poder, sim, pensar qual é o futuro, qual é o presente e qual é o futuro que eu quero, né, não só para mim, mas para a comunidade como um todo. Então, agradeço, Silvane, agradeço a Floran, né, por esse convite, a conversa com o Alexandre, com o Francisco e contigo, e que a gente possa, assim, ter mais esses espaços de conversa para esclarecer a comunidade e poder passar essas informações. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. Então, é um prazer estar com você, né? Sempre, nossa eterna professora, articuladora aí de várias questões né, da mobilização aí com as comunidades. Alexandre? Bom, Alessandra, é isso aí. Não ter todas essas... eu advogo super em favor dessa questão da integração, né, da gestão costeira com a gestão das bacias hidrográficas, ainda mais essa nossa vertente atlântico aqui, né, cara? Tipo, a gente tem bacias grandes, né? A bacia, por exemplo, do Itajaí, a bacia do Tubarão, elas bacias extremamente, assim, de impactos costeiros absurdos, né? A Baía da Babitonga, nossa região aqui das Baías Sul, a Baía Norte-Sul, né? Então, realmente, né, se a nossa questão de recurso hídrico no país, ela caminha de maneira lenta, em Santa Catarina ela caminha mais lenta ainda, né, e a integração da gestão costeira com a gestão de recursos hídricos, ela anda muito longe, porque todas as políticas de gestão costeira, elas foram desenvolvidas com base na indústria de óleo e gás, né, cara? Assim como a gestão de recurso hídrico, ela foi desenvolvida com base no setor elétrico, a gestão costeira foi desenvolvida para o setor de óleo e gás, o setor de transporte aquaviário, né? Então, as relações urbanas, a relação de recurso hídrico, ela acabou ficando meio de fora, né, das políticas de gestão costeira. O Alexandre, desligou o teu microfone. Não, voltou. Eu liguei, né? Desculpa. É estranho para a gente que mora perto do mar isso, mas é real, assim, parece que as políticas não se conversam, gente. E a gente vai ter um problema muito sério para resolver pela frente, né? Tipo, não, nós temos que alertar isso, né? Eu queria responder algumas coisinhas pontuais, tá? E só em relação a cianotoxinas, cianobactérias da Lagoa do Peri, que é um problema conhecido, né? Acho que hoje, né, já está em pré-operação, em início de testes, da modificação do sistema de tratamento da Lagoa do Peri, que vai fazer o quê? Vai aumentar a eficiência do sistema de tratamento. Com menos água captada, eu vou poder distribuir a mesma quantidade de água lá e uma qualidade melhor, porque agora a gente tem um sistema anterior, que vai ser a flotação, para justamente remover essas algas, né, tipo, e aumentar, por exemplo, a nossa carreira de filtração. Então, a ETA vai ficar operando mais tempo, né, e aumentando a eficiência de água. Ela não vai usar tanta água, por exemplo, para lavagem de filtro, tanta água para outros usos operacionais da própria estação que são interessantes. Então, quando acabar, por exemplo, aí, tipo, esse cenário, a gente puder voltar com as nossas visitas ali em parceria com a Floran, no Parque da Lagoa do Peri, para as pessoas conhecerem aquele ambiente, conhecerem o trabalho importante que a Floran faz. Também a gente termina essas visitas dentro da ETA da Kazanska, as pessoas vão poder conhecer agora, né, tipo, essa nova adaptação, um projeto que está sendo desenvolvido pelo pessoal da operação aqui de Florianópolis, pelo bioquímico Rafael Prim, pelo engenheiro Felipe Tremempol, por toda a equipe do Joel, da Superintendência Regional Metropolitana. Tem uma outra questão que a Alessandra falou, que é a questão do RNA do coronavírus no esgoto, né? Então, uma outra, acho que notícia legal é que a professora Maria Elisa Magri, da Universidade Federal, também entrou em contato aqui com o pessoal da Kazan, e os estudos que estão sendo realizados aqui no Brasil, desses esforços que a Alessandra falou, de identificação do coronavírus no esgoto, como uma medida de controle epidemiológico social, né? Então,
pessoal se ligou de novo, né, que saneamento ele está muito relacionado à saúde, sempre teve, gente, não é agora, não é por causa do coronavírus, sempre teve. A gente encontra, né, tipo, trechos do RNA do esgoto, não se identificou em nenhum estudo ainda, né, que esse RNA esteja ativo e possa contaminar, não, porque a própria toxicidade natural do esgoto, né, tipo, a água e o sabão tem os detergentes, os surfactantes dentro do esgoto, tem a própria toxicidade de amônia dentro do esgoto, tem uma série de coisas, né? Então, o vírus não está, a princípio, ativo dentro do esgoto, mas está ali o RNA. E por que a gente pode usar esse RNA? Para saber se os dados de saúde pública, ou os dados, né, tipo de internações, ou os dados de leitos disponíveis, eles estão condizentes com a epidemiologia do globo, então, do geral da cidade. Então, todo mundo que mora naquele bairro faz cocô, faz xixi, o coronavírus está presente nas fezes, né, já foi identificado, está presente no cocô, então isso vai chegar no esgoto, então quanto mais coronavírus eu tiver naquela bacia proporcionalmente, eu consigo ver quais situações estão em condição epidemiológica melhor e pior, né? O estudo super novo, né, epidemiologia do esgoto, não, foi utilizado em 1860 para o combate da cólera, né, mas a gente acabou perdendo, né, tipo, essa relação, e agora, né, tipo, está voltando mais uma questão tecnológica importante que vai estar acontecendo. E eu queria deixar o convite para vocês também, para conhecerem, né, tipo, alguns programas que a Casa está desenvolvendo, que tem justamente essa visão ecossistêmica que a Silvânia e a Alessandra falaram, né, que é o Se Liga na Rede, que é um programa que identifica, né, tipo, essa tua conexão está realizada de maneira correta ou não no sistema que está ali disponível para ti, o que tu precisa fazer, né, um programa que já tem evoluindo, eu acho que ele já tem 10 anos, e a cada ano que passa a gente está evoluindo nesse programa. O Chico aí é um dos principais responsáveis por isso, junto com outros colegas que buscaram, assim, fazer um programa que nasceu inicialmente como sendo um programa de fiscalização e de vigilância, né, tipo de multa, ele virou agora um programa de conscientização ambiental, né. Claro, ele tem as consequências legais, é óbvio, ele tem todas as consequências legais, mas o foco dele não é multar, é corrigir a situação do cara, né? Se o cara se corrigir, né? Tipo, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é multar ninguém, mas se o cara não se corrigir, ele vai para as cabeças. E algumas situações que estão também regionalizadas agora, que é uma espécie de blitz, tem a blitz do Se Liga, mas tem agora os tratos que a gente está fazendo, né, dentro de uma visão global, que é a nossa educação ambiental, que tem de promover com a sociedade um tratado social pelo saneamento, que é até um site que a gente tem como ferramenta de educação ambiental, tratopelosaneamento.com.br, né? E aí, com essa iniciativa, a gente já teve a primeira iniciativa pontual, que é o Trato pelo Capivari, e vamos partir agora para a segunda iniciativa, que é o Trato pela Lagoa. E a gente quer estabelecer com todo mundo aí, com todo mundo das cidades que são atendidas pela Casan, por toda a sociedade, né, um trato pelo saneamento, porque a gente tem essa consciência, essa visão da nossa profissão e do apego e da paixão que a gente tem pela profissão que a gente exerce, de poder promover condições melhores de saúde, de saneamento para as pessoas que a gente consegue atender. Tá bom? Obrigado, Sil, obrigado, Alessandra, valeu, Chicão, um abraço para vocês. Tchau, tchau. E obrigada, Alexandre, muito legal, ótimo você ter trazido essa questão do trato pelo saneamento, né, que faz a conexão, então, desse olhar mesmo de a gente estar conectando com as pessoas e possibilitando, né, o foco do trato pelo Capivari é o trabalho de mobilização local, as comunidades, né? Então envolve associação de bairro, envolve movimentos locais, buscando juntos soluções. Então, o trato do Capivari, por exemplo, tem pessoas envolvidas num programa nacional chamado Observando o Rio Santa Catarina, que é vinculado à SOS Mata Atlântica. Então, nós temos conexões muito interessantes, né, para as pessoas conhecerem, né, o seu território, se sentirem pertencente a esse território e ajudar a buscar as soluções para o seu território. Então, muito boa lembrança, né, desse programa. E vou passar, então, a palavra para o Francisco, para as suas palavras finais. Não, beleza. Não, mas é verdade, bem lembrado pelo Alexandre, esses programas tiveram uma repercussão muito positiva com a sociedade, em números, né? A gente, inclusive, está criando uma ferramenta que se chama esgotômetro, para a gente medir o quanto de esgoto está deixando de ir depois da ação.
E os números levantados inicialmente, assim, tem números muito impressionantes já. Em torno, a gente a metodologia de calcular isso a gente está validando ainda, a gente que acredita na casa, no Capivari, por exemplo, com as ações de regularização e de lacre e de tudo que foi feito lá, em torno de hoje, aproximadamente uns 80 caminhões de esgoto deixam de ir por dia para o Rio Capivari, em função desse programa, né? Que antes a gente fazia o programa, mas a gente não tinha parado para medir isso e fica um negócio muito vago. Legal o programa. A gente começou a querer medir o resultado para ver o impacto que tem isso. E inclusive, até, claro que em função da estiagem um pouco também, mas a Foz do Rio deu praticamente todo o verão balneável nesse último verão, né? Então, a gente começa a coletar resultados, né? Ainda tem muito trabalho para se fazer, sim, lá. Vai ter o trato pela lagoa. E isso daqui para frente, com certeza, vai ser todo o sistema novo que a gente entregue, já vai ter uma fiscalização de casa em casa, então vai ter toda uma metodologia, mesma metodologia que aplica lá, para a gente não só colocar rede e deixar a caixa de dispersão disponível, mas começar a entrar na casa e mostrar para o cliente como se conectar nos novos sistemas também, né? E nos atuais seriam através desses programas de fiscalização. Então, eu só queria encerrar só lembrando acho uma coisa que a gente não colocou aqui, mas depois só deixar registrado, que é interessante, a questão de comitê de bacias, que eu acho que é uma coisa que tem que ser provocada mais, que é um instrumento que eu acho que tem muito poder, que pode ter muito poder, mas a gente não utiliza, não tem comitês, ou se tem, não tem a devida força, né? E lembrar também do decreto municipal, já que a gente está falando da escassez de água, que é o decreto 20.518, de 29 de abril de 2020, municipal, que ele proíbe alguns usos de água, né? No caso, para coisas que promovam desperdício, como a lavação de carros, muros, calçadas, passeios, irrigação de gramado, jardim, resfriamento de telhado, lavação de vias públicas, enfim. Então, é bom lembrar que existe esse decreto que proíbe esses usos, né? Enquanto estiver em período de estiagem. Claro, ele deixa livre para casos que é indispensável para a saúde ou para usos comerciais, né, para quem tem uma atividade de lavar carro, por exemplo, mas as atividades residenciais e em lugares também, em administrações públicas, estão proibidos de usar essa água dessa maneira. Eu queria agradecer bastante a Alessandra, a Silvane e o Alexandre pelo espaço aqui, foi um espaço de a gente compartilhar informação, mas de aprender bastante também. E a gente está disponível, a hora que vocês quiserem vir aqui, conversar, pegar mais dados, enfim. Acho que quanto mais a sociedade estiver participando, melhor é para todo mundo, né? Para não ficar só, digamos, só Casan, prefeitura e tal. É muito importante essa participação de todos, né? Muito obrigado. Obrigada a todos, né? Então, que bom que tivemos uma boa tarde aí, de boas conversas, boa troca, né? Boa partilha. Lembrando, então, que nós estamos encerrando a Semana de Conscientização Ambiental 2020, com o tema biodiversidade, e reforçando que o trabalho de conscientização ambiental, ele é contínuo, ele acontece o ano todo, né? Em função da legislação municipal, nós acabamos trazendo esses elementos ao público na Semana de Conscientização, né? Que é uma lei municipal também, que solicita que a Floran torne público, né, e transparente as ações de educação ambiental que vem acontecendo na cidade, mas lembrar às pessoas que estão nos assistindo que esse trabalho de articulação em defesa da causa ambiental, ele acontece o ano todo, né? Então, por isso que eu comentei que tem outros trabalhos com a Alessandra, né? A Floran tem outros trabalhos com a UFSC, com o Alexandre, né? Já nos conhecemos de outras frentes de trabalho de educação ambiental. Então, Francisco, prazer. Então, a todos que nos acompanharam nessa tarde, né? Eu vou compartilhar aqui uma imagem, né? Que a Floran tem colocado, a prefeitura tem colocado aí nas mídias sociais, para a gente trazer esse elemento da cultura, deixa eu procurar aqui só para a gente finalizar, da cultura aqui local, e também para a gente, eu não estou conseguindo, mas a imagem que fez a abertura dessa live, né, que é Economize Água, Estepô, né, para a gente trazer. Então, a Floran está com essa campanha na rua, né, lembrando que a economia de água
o racionamento, como o Alexandre muito bem falou no início, né? Nós precisamos mudar esse foco para a racionalização, né? Então, essa questão de tornar mais racional o uso através de diversas estratégias, né? Então, obrigada a todos novamente. Estamos encerrando. Nicolas, apostos aí para a gente finalizar, e tenham uma boa sequência de semana e contamos sempre com a parceria de vocês. Obrigada e tchau.